Obrigada, Akemi. Muito boa noite a todos e a todas. Acho que hoje temos só o Carlos aqui, bem-vindo entre todas nós, né, Carlos? Pelo que eu vi aqui do nome das pessoas. Eu queria Nossa, parece dizer que questão de bendito fruto. parece, né? Parece que sim. E eu queria dizer que é uma alegria estar aqui no Blossom, virtualmente com vocês, nesse encontro que a gente só pode fazer porque a tecnologia permite. Então, são os encontros para os quais a gente olha e diz bendita a pandemia, né? Porque se não fosse a pandemia, isso não seria possível. Então, eu estou bem feliz, bem contente, fiquei o dia todo com muita expectativa. Lembrando que das poucas entrevistas que o Roberto Carlos concede e fala sobre o seu processo criativo, ele disse que foi em Los Angeles, depois de um show, que chegou no hotel e escreveu Emoções. Então, fico pensando na energia que essa cidade tem, que o estado da Califórnia como um todo tem. Então, deve ser algo realmente muito contagiante. Eu fiquei assim, hoje à tarde, pensativa, é por isso que o Blossom está aí, né? Essa energia toda, essa emoção boa de a gente trabalhar. Bom, queridas amigas e Carlos, querido amigo, o tema da noite de hoje, ele decorre da última releitura que eu fiz da obra O Céu e o Inferno, recentemente, mês passado, para a nossa última edição do programa Literatura Espírita Prazer em Conhecer. Nós estamos numa temporada em que estamos abordando os livros da codificação. Começamos em fevereiro e vamos até agosto, fechando a temporada com obras póstumas. Então, mês passado foi a vez de O Céu e o Inferno, que é um livro pelo qual eu tenho muito encantamento, muita paixão, e acho que, como todos vocês, por aquele capítulo 7º que apresenta o Código Penal da Vida Futura. Eu penso que Kardec escreveu tudo aquilo mais que está no Céu e Inferno e trouxe todos aqueles depoimentos para que nós entendêssemos, de fato, o Código Penal da Vida Futura. Depois de reler o livro, eu fiquei pensando muito no sentido da vida, talvez muito mais do que na valorização da vida, eu fiquei pensando no sentido da vida, né? E aí, organizando o estudo para essa exposição e para outras, por intuição mesmo, porque não foi uma lembrança minha, foi pura intuição. Eu deitei um pouco para descansar no último sábado, assim, coisa de 20 minutos, meia hora, e quando levantei eu estava com a nítida lembrança do conto O Paralítico de Kiev, que está no livro Ressurreição e Vida, da Ivone do Amaral Pereira, né, um livro do escritor russo Tolstói, que vai escrever com a Dona Ivone, ele como espírito já, claro, uma edição da Federação Espírita Brasileira. E eu fiquei muito feliz de reler esse conto, que é longo, e eu vou aqui só resumir assim rapidamente a primeira parte do conto, porque ele tem a ver com essa ideia de sentido da vida, ainda mais porque o conto se chama O Paralítico de Kiev, essa cidade tão importante da Ucrânia, né, que está tão despedaçada nesse momento. E reler esse conto nesses dias me trouxe uma emoção ainda maior para que a gente possa pensar no grande sentido e nos microsentidos que a vida tem a todos os instantes da nossa existência. Então, Tolstói, através da mediunidade de Dona Ivone do Amaral Pereira, nos conta a história de Dmitri, que era um homem muito bem posto na sociedade russa da segunda metade do século XIX, além do importante poder político que a sua família tinha, a riqueza, ele havia assumido um papel muito significativo no exército russo, mas ele havia caído numa espécie de desgraça social, porque ele foi acometido por uma doença que o tornou paralítico. E para ele, que era um homem, né, de muitas possibilidades e de muitos contatos sociais, a doença foi um golpe extremamente forte, a ponto que ele se recolhe e perde o contato social, o convívio, e vive na sua mansão cercado dos empregados e da mãe. E, na sequência, a mãe, que é um espírito com quem ele tinha uma identificação muito grande, também vem a desencarnar. Então, é como se a desgraça de Dmitri estivesse ali completada. E para alguém que está depressivo, nada melhor do que se isolar de todos os outros. Então, o personagem toma a decisão de ir para a casa de campo
Então, imaginemos uma casa de campo de alguém que tinha muitas terras na Rússia do século XIX. Então, eram propriedades enormes em regiões que ficavam 8 meses do ano, 9 meses do ano, sob a neve. E o que foi a forma que o personagem inicialmente encontra de fugir de si mesmo foi a forma também desse personagem encontrar-se. Porque Tolstói, de uma forma muito elegante e muito simbólica também, vai colocar esse personagem em contato com uma criança, né, o filho de um de seus empregados, que não mede as palavras como toda criança criativa, e vai, num dado momento, perguntar por que o seu senhor reclamava tanto de ser paralítico se ele estava sentado numa cadeira de rodas muito confortável e muito aquecido no inverno russo. E a pergunta dessa criança, que nada mais é do que a representação da grande dúvida que Dmitri trazia na sua própria consciência, vai levar aquele Senhor Todo-Poderoso a indagar àquela criança se havia alguém que sofresse mais do que ele, porque ele era um homem no esplendor das suas forças, em torno dos 40 anos, e que havia ficado paralítico. E aí a criança diz para ele, o meu irmão tem 20 anos e ele não é apenas paralítico, ele fica o tempo inteiro deitado na cama porque ele foi acometido de uma febre e nunca mais ficou bom. E aí Dmitri resolve ir, levado pelos empregados, né, que atendem à sua ordem, no dia seguinte, a visitar o irmão dessa criança, que também era filho do seu empregado. E lá ele conhece um jovem que tem metade da sua idade, 20 anos, que fora acometido de fato de uma febre, cujos recursos médicos da época não permitiram nem debelar a febre, nem reverter o processo, que já não era mais de paralisia, mas o jovem havia ficado tetraplégico. Então, Dmitri tem um primeiro choque de realidade, depois de ter gasto uma boa fortuna do seu dinheiro com médicos na Rússia, na Finlândia e inclusive em Paris, segundo a narrativa de Tolstói. Aquele jovem que estava numa situação muito mais difícil do que a dele, vai apresentar não só o que hoje nós chamaríamos de uma resiliência, mas de uma empatia para com outro personagem que aparece na história, que vai ser apontado por esse jovem como sofrendo ainda mais do que ele, porque era um jovem que havia ficado paralítico e cego. E aí Dmitri vai em busca desse outro. Quem era esse outro, também paralítico, que morava em suas terras, assim como o primeiro jovem paralítico, e que havia ficado cego. Então ele vai conhecer uma história que poderia aqui muito bem receber aquele título que está no Evangelho segundo o Espiritismo, A Desgraça Real, né, de Delfina de Girardin, em que o jovem vai narrar a história de que trabalhava num armazém que fabricava bebida alcoólica na Rússia, e esse armazém pegou fogo, e na explosão ele foi acometido pelo fogo, pelos estilhaços, e ele fica paralítico e cego. Então a situação vai ficando aí mais dramática. E morava sozinho com a sua mãe, que já era idosa, então é uma situação que vai ficando bem mais complicada, porque o outro era jovem, morava com os pais, com os irmãos, e esse, agora paralítico e cego, morava apenas com a mãe. Mas esse novo núcleo apresenta a Dmitri mais uma lição de resiliência, porque eles apontam na mesma região, ou seja, nas mesmas terras, um outro que era paralítico, era cego, era surdo e era doente mental, e era cuidado pela mãe, que já era idosa. E Dmitri também conhece esse terceiro caso, ele começa a se comover porque ele vai percebendo que a sua vida tinha limitações, mas eram muito menores do que aqueles outros, e quando ele chega nesse terceiro caso, né, esse caso ainda é apontado naquele contexto como um caso leve, porque o caso grave era o do homem paralítico e portador de hanseníase, cuja esposa havia se suicidado quando soube que o marido estava com hanseníase, e esse era cuidado por um outro personagem em nome da caridade, que é um personagem que é o anão, que aparece na história. Então, o conto de Tolstói, que é bastante longo, como todos os contos de Tolstói, esse tem cerca de 80 páginas,
vai nos colocar nesse universo literário e vai nos trazer essas personagens, certamente casos reais que o autor, com a sua habilidade de escritor, vai conseguindo relacioná-los e colocá-los para nós. E o quarto caso é, de fato, bastante impactante para nos trazer como é possível construir o sentido para a vida em todos os momentos, inclusive quando a vida parece não ter uma reversão de um quadro que, à luz dos olhos materiais, seria o fim da vida. Então, o último personagem é aquele que vai apresentar, em outras palavras, isso que eu acabei de dizer a Dmitri, porque a esposa olhou para aquela situação da hanseníase com os olhos do materialismo. Assim, era o fim da linha, segunda metade do século XIX. Alguém que contraísse a hanseníase era uma sentença de morte adiantada, era aguardar que os dias chegassem. Mas o último personagem, que já estava paralítico, com hanseníase e também cego, vai dizer a Dmitri que gastou parte dos seus dias, da sua vida, antes de ficar cego, empreendendo um processo de leitura para compreender a mensagem do Cristo. Então, no conto, ele vai ser o grande porta-voz da mensagem de Jesus. Então, quando eu reli esse conto, nesse final de semana, além de ter ficado emocionada, porque o conto é ambientado em Kiev, né, eu fiquei também bastante pensativa sobre o nosso papel, o meu papel em especial. Claro que me pensei muito mais do que a outras pessoas, relativos a como nós temos apresentado na nossa existência o sentido da vida. E aí penso que essa noção ela é mais ampla até do que a própria valorização, porque valoriza-se a vida por outras questões também. Mas o verdadeiro sentido, aquele que nós aprendemos com Allan Kardec na codificação espírita, e aqui em particular eu gostaria de destacar o céu e o inferno, no primeiro capítulo, quando Kardec nos traz aquelas duas possibilidades, né? A vida futura e o nada, ou na tradução de Guilherme Ribeiro, o porvir e o nada, Kardec nos coloca diante de duas alternativas para a humanidade e que uma delas, que é o da vida futura, recebe do Espiritismo a sua comprovação, e a segunda parte do céu e inferno é toda uma comprovação da vida futura, da nossa continuidade, quando Kardec reúne aqueles depoimentos de 7 grupos de espíritos para nos fazer perceber exatamente essa realidade, que é a da nossa transcendência. Nós continuamos existindo para além do fenômeno biológico da morte. E conseguimos compreender também, em O Livro dos Espíritos, que a história da humanidade pode ser contada também como a história da percepção da imortalidade da alma, porque não existe na história que nós contamos, que nós aprendemos na escola, que estão nos livros, que está nas academias, nenhum povo que seja apontado como um povo ateu. Pessoas ateias, sim, existiram, existem em todas as culturas, mas todo povo tem os seus rituais para celebrar a morte, para descrever como se dá o passamento, para descrever como é a vida após a morte. Essa descrição ela pode não corresponder exatamente à realidade, mas há descrições que nos apontam exatamente para essa compreensão de que a vida continua. E o Espiritismo nos trouxe uma descrição que é a mais fidedigna, porque fez, como diz Kardec, inúmeras vezes na obra O Céu e o Inferno, a partir da observação das comunicações dos espíritos. Então, Allan Kardec vai, com todo o trabalho da obra que ele coordenou, que é a codificação, auxiliar o nosso raciocínio para que nós possamos compreender a imortalidade da alma, que é a nossa essência, e a partir dessa compreensão, nós encontrarmos, de fato, as respostas que, por vezes, para algumas pessoas são angustiantes, que são as respostas: o que é que eu estou fazendo aqui? Qual é o sentido da minha vida? Por que essa família? Por que
relações que eu tenho, por que esse trabalho, não é? Por que sair do meu país e me enraizar em outro, como essas coisas se colocam na nossa existência. E também é o céu e o inferno que nós vamos aprender algo que eu diria é o mais precioso do livro, e é exatamente sobre o Código Penal da Vida Futura. Allan Kardec vai também desmontar de forma racional, por inteiro, assim, uma racionalidade sem retoques, que as concepções que nós tínhamos em outras religiões e em outras épocas, ou de um céu em que nada se produzisse, ou de um inferno ao qual todos nós estivéssemos condenados, são ideias muito pueris para apresentar a complexidade da vida após a morte. Complexidade essa que já começa a dar as suas mostras quando nós aqui estamos. E aí Kardec vai nos levar a compreender com muita clareza que céu e inferno não são lugares geográficos, mas que são, sobretudo, estados em que nós nos colocamos, ou seja, estados íntimos, psicologicamente falando, condições íntimas nas quais nós nos colocamos. E que a nossa continuação de vida é a continuação daquilo que nós fazemos por aqui. Então, se desejamos um desencarne em melhores condições, ou se temos um olhar lá à frente, né, um olhar conforme o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, aquele olhar do ponto de vista, né, que acolhe essa noção de imortalidade da alma, e muito mais do que acolher, passa a operar na nossa vida com ela, nós precisamos começar a articular esse pós-vida física, digamos assim, a partir desse momento em que aqui estamos, porque vamos construir o nosso céu ou vamos construir o nosso inferno. E aí a obra psicológica de Joana de Ângeles vai nos ajudar a conhecer e a compreender ainda mais essas noções de céu e inferno como de fato sendo noções psicológicas que decorrem das escolhas que nós fazemos, dos compromissos que estabelecemos, do ponto de vista que adotamos para a nossa vida. E é nesse sentido que o próprio livro Céu e Inferno me parece trazer uma das contribuições assim mais inestimáveis de todo o conjunto da codificação, que é o chamado Código Penal da Vida Futura, que Kardec vai resumir ali por volta dos itens, a partir do 12, mas mais especificamente o 16 e o 17, em 3 pontos muito importantes. Quaisquer que sejam as nossas faltas, quaisquer que sejam as nossas imperfeições, elas vão necessariamente solicitar de nós correções de rumo. Mas essas correções de rumo só começam, como diz o codificador, a partir do arrependimento. Um arrependimento que seja sincero e que seja profundo. Eu estava, inclusive, dando uma olhada em traduções diferentes de O Céu e o Inferno, a de Guilherme Ribeiro, do Evandro Noleto, e eles apresentam esses 2 adjetivos, né, no texto kardeciano, um arrependimento que seja sincero e um arrependimento que seja profundo, ou seja, uma espécie de revisão daquela ação, que quanto mais nós ampliamos a nossa consciência de existência, a nossa consciência de mundo, a nossa consciência de que, de fato, nós somos um espírito numa experiência no mundo físico, neste momento da transição, aqui para retomar a prece que o Carlos nos fez, mais nós vamos conseguindo ampliar esse arrependimento. E aqui, fazendo uma espécie de pausa na apresentação de Kardec, eu diria para vocês que, particularmente, eu compreendi melhor a ideia de arrependimento trazida por Allan Kardec, quanto mais eu passei a compreender a obra de Joana de Ângeles como um todo, e não apenas a série psicológica. Porque ao longo da obra de Joana, ela vai fazendo aqui e acolá, com certa sistematicidade e reiteração, a diferença entre arrependimento e culpa, apresentando a culpa como sendo esse aspecto vinculado ao remorso e fixador do nosso pensamento apenas no aspecto que nós poderíamos dizer que foi o erro, sem que nós possamos perceber, quando estamos na culpa ou no remorso,
que é possível, na condição que temos de espíritos como filhos de Deus, construir o arrependimento. Então, para Joana de Ângeles, o arrependimento é uma força construtora, ao ponto que a culpa ou o remorso é uma força paralisante. E aí isso se coaduna muito bem com o que Kardec nos apresenta, né? Um arrependimento sério, sincero, profundo, é exatamente essa releitura da ação. Porque certamente há muitas faltas que nós cometemos nessa vida mesmo, que decorreram da nossa pouca lucidez sobre os fatos. Outras que decorreram do fato de que nós ainda não tínhamos ampliado a nossa consciência como espíritos. E certamente, se nós tivéssemos acesso às nossas últimas encarnações, nós veríamos que grande parte daquilo que hoje nós podemos apontar como falta, como erro, como imperfeição que cometemos lá atrás, era exatamente coerente com o nosso nível de consciência naquele momento. Então, quanto mais nós ampliamos o nosso nível de consciência, mais nós conseguimos fazer uma leitura profunda e sincera do arrependimento, que leva, como diz Kardec, agora sim voltando lá para o Código Penal da Vida Futura, há duas ações que são praticamente imediatas. E aí nós temos um triângulo que se junta de uma forma em que essas ações são recursivas, que é a expiação e a reparação. A expiação pode ser uma etapa pela qual nós passemos com maior suavidade se desejemos e nos coloquemos à disposição de um processo de reparação. Então, nós vamos cada vez encontrando sentidos para a nossa vida, descobrindo habilidades, descobrindo potencialidades dentro de nós e conseguindo mobilizar um processo, de fato, de reparação. A expiação, nós conseguimos perceber isso no texto de Kardec, é uma etapa decisiva, importante, muitas vezes incontornável para a imensa maioria de nós, mas também suavizado pela misericórdia divina, e somente aqueles casos mais graves que nós encontramos decorrem daqueles estados de estagnação emocional, ou seja, quando nós ficamos no nível rebelde, né? Nota 1000, assim. A rebeldia intensa de nossa parte nos leva, com certeza, a processos de expiação que são mais duros, exatamente para que nós possamos abrir a nossa sensibilidade para a misericórdia divina. Então, Allan Kardec vai nos dizer que o arrependimento suaviza as dores, abrindo as portas para a reabilitação. Eu acho essa frase do codificador profundamente consoladora e amorosa, quando ele diz: o arrependimento suaviza as dores, ou seja, suaviza a expiação, que é uma etapa necessária para todos nós, abrindo as portas da reabilitação. E somente a reabilitação anula os efeitos das faltas passadas, sejam essas que nos prejudicaram diretamente ou que prejudicaram a terceiros a partir das nossas atitudes. E que a reabilitação ou reparação consiste em fazermos o bem a quem fizemos o mal. E aí, quando lemos isso em O Céu e o Inferno, nos lembramos imediatamente da questão em O Livro dos Espíritos, que está na quarta parte do Livro dos Espíritos, já quando Kardec está fazendo aquela discussão final sobre a consequência das nossas ações na vida presente ou na vida futura. E numa das respostas, os espíritos dizem que deixar de fazer o bem já é fazer o mal. E isso também nos faz lembrar a sentença de Jesus, né? Reabilitar-se, fazendo o bem a quem fizemos o mal, significa dar a outra face, ou nos reabilitarmos com o inimigo enquanto estamos a caminho. Então, quando trazemos toda essa argumentação de Allan Kardec sobre o Código Penal da Vida Futura, nós claramente identificamos que o livre-arbítrio deve ser bem usado de nossa parte. E é um desafio ao nosso processo educacional saber usar bem o livre-arbítrio, porque nós estamos muito acostumados a usá-lo de forma impulsiva, ou seja, sem medir as consequências,
e provavelmente fizemos isso várias vezes nessa existência, fizemos em outras existências, ou seja, não pensamos e usamos mesmo aí a nossa cota de livre-arbítrio, ou nos deixamos conduzir, né, num processo aí que hoje a psicologia chama de comportamento manada, né? Nos deixamos conduzir pelos outros sem reflexões das ações com as quais nos vinculávamos. Então, salta aos olhos essa necessidade de uma educação de nossa parte para o bom uso do livre-arbítrio. E salta aos olhos também essa noção de o sentido da vida, né? A nossa existência como espíritos é uma concessão divina, e a possibilidade de estar na Terra é uma concessão para que nós possamos exatamente fazer esse arranjo a partir dessa tríade que é arrependimento, expiação e reabilitação. E aprendemos também com a obra de Joana de Ângeles, parafraseando aqui as suas instruções, de que para nós, como espíritos, o mais importante é o presente, porque somente o presente é capaz de restaurar o passado e articular, arquitetar o nosso futuro. Então, quando pensamos esse tema do sentido da vida, nos colocamos na posição do Dimitri. E quantos hoje estão nessa condição? Não só pela paralisia, mas por uma série de outras dificuldades, doenças, as doenças mentais, né, que com essa pandemia surgiram com uma força muito grande, foi um desafio coletivo para a humanidade, tanto que o nome é pandemia, a categorização do fenômeno que ainda estamos atravessando, e não tem sido muito fácil para a maioria das pessoas, e eu me lembro bem da primeira etapa da pandemia, aqueles primeiros 6 meses, de ter ouvido ligações, recebido telefonemas, conversado com várias pessoas que entraram numa espécie de choque, né, de medo muito grande pela travessia que se fazia, no momento em que nós sabíamos pouco a respeito do vírus, pouco a respeito da contaminação, das possibilidades de sobrevivência, porque essa situação certamente para essas pessoas acionou um gatilho de já ter desencarnado em pandemia, porque essa não é a primeira que atravessamos como espíritos, nós já atravessamos muitas outras. Se fizéssemos aqui uma linha de tempo, tendo como fio organizador os romances de Emmanuel, nós veríamos que praticamente para cada século daquele narrado houve uma peste, ou seja, houve uma pandemia. Então, nós já desencarnamos várias vezes em outras pandemias, e a anterior tem aí somente 100 anos, então provavelmente estávamos encarnados durante a gripe espanhola. E aí, para muitas dessas pessoas com quem eu conversei, na primeira fase da pandemia, e agora que todo, né, o trabalho presencial já voltou, nós já estamos com uma vida caminhando para uma nova situação, uma reorganização mesmo do cotidiano em termos de trabalho, de escolarização e de atividades da casa espírita, há um certo esvaziamento do sentido da vida, o que é curioso, pelo menos para mim, porque tendo atravessado 2 anos de pandemia, me parece que a lógica seria de muito mais valorização, né? Atravessamos lição muito dura, muitos desencarnes coletivos, né? De alguma forma ficamos sitiados por essa atmosfera de tristeza, de separação, né? Nos dois lados da vida, mas também uma certeza muito grande da imortalidade da alma. E aí eu tenho encontrado nas atividades que tenho feito, no trabalho, no retorno à casa espírita, muito esse questionamento, né, de que vale, né, viver nesse momento, se a vida merece mesmo esse empenho para o trabalho, esse empenho para o bem, como se a questão da guerra tivesse colocado aí uma água fria, né, em algumas propostas de humanização, mas isso, de fato, é próprio desse momento em que estamos vivendo, um momento de transição, e usando aqui as palavras de Allan Kardec, lá no livro A Gênese, o capítulo 18, aqueles sinais dos tempos,
quando por volta ali do item, acho que é o 7, talvez o 8, o codificador diz: não são mais as entranhas da humanidade, as entranhas do planeta que se mexem, se movem, mas são as entranhas da humanidade. Eu acho essa frase de Kardec poética e, ao mesmo tempo, muito profunda de uma grande verdade. Não significa que nós não estejamos vendo cataclismas. Essa semana passada mesmo, um terremoto aqui na América do Sul com repercussão em São Paulo. Então, nós temos, sim, cataclismas, né? O ano passado ficamos 4 meses do ano, acho que 5, acompanhando um vulcão na costa da Espanha. Então, nós temos as entranhas do planeta se remexendo e muitos desses acontecimentos também muito em função daquilo que nós fazemos com a natureza, da nossa relação com a casa planetária que nos cerca. Mas muito mais do que o planeta, a humanidade, enquanto experiência evolutiva na Terra. As suas entranhas têm se removido nesse momento. E ao mesmo tempo que saltam aos olhos em alguns lugares, homens e mulheres de boa vontade, pacíficos, alguns lugares da Terra em que a gente olha assim e diz: então, o mundo de regeneração já chegou por ali. Nós também temos visto as entranhas da humanidade se remexerem, trazerem à tona múltiplos casos de violência, barbárie, né? Algo que nós, talvez, na nossa geração, disséssemos: não tem como acontecer mais, porque a lição da Segunda Guerra Mundial foi muito forte. E estamos aí já há quase 90 dias acompanhando a diplomacia internacional, ensaiando para que nós não entremos num conflito de dimensões intercontinentais, para que a Terra consiga passar, né, de forma um pouco mais exitosa esse capítulo da ocupação da Ucrânia. Então, amigos e amigas, penso que para nós espíritas, nesse momento, o sentido da vida ele aparece de forma muito evidente e precisamos trazer à tona esse conhecimento que o Espiritismo nos traz de que nós estamos num processo existencial, nesse momento, vivendo essa vida física, com os seus desafios, mas o processo de desencarne vai apenas fazer com que o corpo possa deixe a sua atividade e o espírito continuará vivendo. Então, esse tema nos evoca, claro, naturalmente, todo o cuidado, todo o alerta que nós devemos ter em favor da valorização da vida para que nós possamos combater os casos de suicídio que tomam, num momento como esse, que é um momento de crise, tomam um vulto muito grande. E Kardec tem um cuidado extraordinário no Livro dos Espíritos, é uma das partes do livro que eu mais gosto, é o diálogo, lá naquela 4ª parte, sobre o suicídio. Se não me falha a memória, ele elenca 11 possibilidades em que, de uma perspectiva material, se poderia, talvez, aventar uma justificativa para o suicídio. E em todas elas, as respostas são negativas para qualquer circunstância em que nós atentemos contra a nossa existência, seja de forma direta, seja de forma indireta, e a literatura espírita, que nos conscientiza sobre o valor da vida, sobre o seu sentido, sobre a oportunidade de estar na Terra como experiência ao mesmo tempo de reparação e de expiação, uma experiência aí conjunta, recebendo uma grande dose da misericórdia divina, que nos proporciona, entre tantas outras coisas, o conhecimento do Espiritismo, para que nós possamos defender a vida e dizer, como o poeta Gonzaguinha, que é mais importante, né, viver e não ter a vergonha de ser feliz, e ser um eterno aprendiz, porque a vida é bonita e deve ser vivida em toda a sua intensidade. E aí o nosso percurso talvez seja o de Dmitri, no conto Paralítico de Kiev. Por vezes nós precisamos olhar para outras situações que nos cercam e enxergar que aquela que nós listamos como tão difícil para nós,
ela é apenas proporcional às nossas forças, à nossa possibilidade de com ela conviver e resolver. Porque certamente em torno de nós, no mundo de provas e expiação, numa fase de transição, há muitas outras dores sob a forma de infortúnios ocultos, como nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, que requisitam de nós a solidariedade, a empatia e a caridade. Dizendo isso, amigas e amigos, eu penso que disse quase tudo que estava aqui no meu roteiro. Eu vou só verificar se tem mais alguma coisa aqui. E penso que nesse clima tão agradável, poderíamos abrir para uma troca de experiências, não necessariamente perguntas e respostas. Gratidão, Denise, pelas reflexões excelentes. Eu acho que o Carlos deve ter perguntas, né, Carlos? Então agora é com você. Tem algumas perguntas aqui, Denise. Felicitações primeiro. Não, né? Isso que eu estava situando, Carlos, na obra de Joana de Ângeles, nós vamos perceber o remorso sendo apresentado como uma força paralisante, porque é ele que nos faz ficar repetindo e, sobretudo, nos colocando numa baixa autoestima, né? Nos desvalorizando. Então, Joana de Ângeles, em várias mensagens, ela nos diz: cuidado com o morbo do remorso. E em várias outras mensagens, ela exalta o arrependimento. Então, está ali coladinho com Kardec, valorizando o arrependimento como uma força construtiva na nossa vida. Que certamente não é aquele arrependimento da boca para fora, né? Convenhamos que é aquele em que a gente conecta ali o ego com o self, faz aquela releitura de vida e segue adiante. Muito bom. Nós temos uma outra pergunta. Você diria, Denise, que a Terra é a grande escola das almas em que se educam alunos de todas as idades? Olha, quem vai dizer isso é Emmanuel, né? A tese é dele. A Terra é uma escola. Essa é a tese de Emmanuel, que aparece naquela música linda do Nando Cordel. E quando a gente olha para a Terra assim com os olhos de Emmanuel, né? Quando eu estou lendo os livros dele, é muito emocionante entender a Terra como uma escola, né? E é uma escola que vai desde ali, digamos, o berçário, a creche, a pós-graduação mais adiantada. Imagine que é ter nessa mesma escola espíritos como o Dr. Bezerra de Menezes, né, Gandhi, que faz um movimento extraordinário de pacificação, né? Esses dias eu fiquei assim, impactada com essa história da Ucrânia. Aí eu fui ler uns textos e encontrei o Anton Makarenko, um pedagogo que viveu no final do 19 e no 20, mais no 20 do que no 19, e a grande obra dele, que passa anônima nos cursos de pedagogia, é que ele educou os meninos que eram considerados infratores irrecuperáveis na Ucrânia. E ele entra para os anais da pedagogia por ter sido esse professor paciente e inspirador. Então, é uma escola que tem alunos de diversos níveis e que nós convivemos juntos, né? E agora, nesse mundo sem fronteiras, nós podemos conviver ainda mais e aprender com os bons exemplos. Eu estou numa fase também, Carlos, muito fixada nos bons exemplos, sabe? Quebrando aquele paradigma do senso comum que diz que a gente aprende com o erro. Ora, não é com o erro que a gente aprende com o acerto, né? A gente aprende com a correção, a gente aprende quando vê o outro fazendo e deu certo, a gente, mas pode dar certo comigo também. Então, com o erro, a gente aprende o errado, né? Para aprender mesmo tem que ser com o certo, com o bom e com o belo. E você falou, citou o céu e o inferno, comentou a respeito da questão da justiça divina, e aí naquele momento surgiu outra pergunta: qual é a diferença entre a lei divina e a justiça divina? A gente poderia aqui, a título de adentrar no pensamento kardeciano, entender a lei divina como a grande lei de amor, né? Quando a gente vai lá para o Livro dos Espíritos, a gente percebe na terceira parte, quando o codificador nos apresenta as leis morais, que a lei de amor é a lei divina. E essa lei divina, ela tem o lado que é o amor,
mas o outro lado, a outra face indissociada é a justiça. E é uma justiça amorosa. Eu gosto, e eu acho que é uma justiça que escapa à nossa capacidade de entender. E eu gosto de ler, na primeira parte do Livro dos Espíritos, os atributos que os espíritos dão para Deus. Aí lá, por volta das questões 10, 11, 12, nos atributos, há um momento que eles dizem assim: Deus é soberanamente justo e bom. E eu sempre fico olhando para esse advérbio. Independentemente do tradutor, o advérbio em português é esse, soberanamente. O que significa dizer de modo soberano. E algo que ocorre de modo soberano é o máximo. Então, dentro da nossa língua, a palavra para apontar para algo que é o máximo e que ocorre de modo irretocável é soberano. Então, Deus é ao mesmo tempo soberanamente, então ele é igualmente de modo soberano, justo e bom. Então, a lei divina, que é a lei de amor, inclui a misericórdia e inclui a justiça divina. Então, é como se nós estivéssemos, por falar em escola, né, naquela lição de matemática lá dos primeiros anos, nós temos um conjunto que contém e está contido, né? A lei divina é o grande conjunto que contém amor, contém justiça e contém bondade, e isso está de modo soberanamente relacionado. Denise, Bezerra de Menezes, uma mensagem, ele comenta que o homem perdeu o endereço de Deus e agora perde o endereço de si mesmo. Dentro desse contexto, como é que nós podemos encontrar um sentido para a vida? Olha, eu diria que praticamente todos, eu não vou afirmar todos, porque eu estou num processo de releitura da obra inteira de Joana de Ângeles, uns 86 livros. Nesses últimos 2 anos eu li essa obra quase toda, e em todos os prefácios, Joana de Ângeles vai dizer isso. Com outras palavras, a mesma frase: o homem perdeu o endereço de Deus e perde o endereço de si mesmo. E ao longo de toda a obra, eu tenho certeza, não vou titubear aqui em dizer, a obra de Joana de Ângeles é uma obra para nos ensinar o sentido da vida, para buscar esse sentido dentro da nossa própria existência. E esses últimos 2 dias eu li do livro Jesus e Vida, eu estou com esse livro aqui, 2 mensagens que responderiam a essa pergunta. Uma mensagem se chama O Sentido Existencial, que eu achei, depois de ter feito esse estudo aí do céu e inferno e do sentido da vida, e aí li e anotei lá nas minhas referências, né? E Joana de Ângeles vai nos trazer essa ideia do sentido da vida como sendo algo que nós podemos encontrar através de uma metodologia simples. E, pasmem, essa metodologia é a oração. Diz Joana que quem perde o ensejo de orar coloca-se nessa situação de, digamos, de risco, no sentido de que vai valorizando menos a vida, porque vai se desconectando da sua grande fonte, que é a ligação com Deus, ou seja, vai perdendo essa possibilidade de estabelecer o nosso Wi-Fi com o Criador. E na mensagem seguinte, deixa eu ver se é a seguinte ou o capítulo seguinte, que é Pensamentos e Influências, Joana vai também nos trazer algo muito importante a respeito do sentido da vida. Ela diz claramente: evita a tríade destrutiva, o medo, o ódio, a insegurança. Então, ela apresenta essa tríade e vai descrever por que devemos superar o medo, que não é pela coragem intempestiva, né, sair fazendo tudo e qualquer coisa, mas ela vai apresentar aqui a técnica de superar o medo, e aí eu sugiro que todos possam ler esse capítulo do livro Jesus e Vida. Depois, por que é que precisamos superar o ódio, substituindo pela compaixão e pela misericórdia, e também tem um passo a passo. E, por fim, por que é que precisamos superar a insegurança como resultado do medo, né?
E aí ela conclui o último parágrafo, que é sempre aquele parágrafo de arremate, né? Dizendo assim: deixa-te visitar pelas ondas do amor de Deus, aspirando a brisa da alegria que sopra em toda parte, desse modo, vivendo a harmonia e preservando a saúde. Eu diria, por fim, sabe, Carlos, para essa resposta, algo que me ocorreu agora, porque essa pergunta ela é muito importante. Eu posso afirmar com certeza de que quem perdeu o sentido da vida não voltou em nenhum momento para vangloriar a perda desse sentido. Quando volta pelas comunicações, volta exatamente para contestar a perda do sentido. Mas todos aqueles que encontraram o sentido da vida, encarnados e desencarnados, deram ao longo da sua existência física e após ela o testemunho da excelência do que é encontrar o sentido da vida, ainda que seja uma vida anônima, né? Aquela pessoa que nunca vai entrar para os holofotes. Porque achar o sentido da vida não é ser um personagem que entra para os livros de história ou para, sei lá, para a mídia. Encontrar o sentido da vida é encontrar o nosso lugar de cooperação com a existência. Então, mesmo pessoas com vidas muito simples, trabalhos anônimos, são pessoas que encontraram o seu lugar, a sua forma de servir, né? A alegria em fazer o que fazem. E outro dia eu estava conversando com o Jorge Elahá, nosso amigo, expositor, e ele disse algo que me chamou muita atenção. Ele disse: Denise, as heroínas dos romances de Emmanuel, nenhuma delas seriam mulheres que entrariam para a história, nem Lívia, que opta por trocar o lugar com a escrava Ana, né? Então, são todas heroínas, mulheres anônimas em seu tempo. E eu fiquei muito atenta a isso que o Elahá me disse, né? Para a gente perceber que encontrar o sentido da vida é encontrar um lugar em que nós possamos servir, nos conectando com as fontes da vida, nos conectando com outras pessoas, nos conectando com a natureza. E aí algumas pessoas encontram o sentido da vida e, de fato, estão aí na mídia, vão entrar para a história, como o Gandhi, o Macarenko, que eu citei aqui. Mas de 8 bilhões de pessoas, 8 não vão entrar nos livros de história, né? Dos 8 bilhões de espíritos encarnados, uma ínfima parte vai figurar nos livros de história, mas a outra grande parte vai figurar no grande livro da nossa própria existência. Muito bem. Nós vamos nos lembrar aqui de Viktor Frankl, escreveu Um Sentido para a Vida, Sim. ou Em Busca de Sentido. Ele afirma, num dado momento, que há um sentimento de vazio existencial que vem crescendo e se difundindo a ponto de poder ser chamado de neurose de massa. Ele faz uma breve análise desse assunto e essa colocação nos faz aqui o surgimento de uma pergunta: que relação pode se estabelecer entre essa ideia do bem e do mal para o encontro de um sentido para a vida? Essa polarização que sempre foi ensinada para a gente. Ou ao bem ou ao mal, o indivíduo vai para o céu ou vai para o inferno, não é? Que relação a gente pode estabelecer nessa visão tão, assim, eu diria dogmática, não é? Polarizada mesmo, né? Polarizada. Carlos, eu acho que foi uma excelente lembrança do Viktor Frankl, que escreve esse livro e toda a sua obra depois de ter passado uma das circunstâncias mais difíceis da humanidade, que foi sobreviver com capacidade mental, digamos assim, intacta, né, com sanidade mental da Segunda Guerra Mundial. E nós observamos que, de fato, ele era um espírito robusto, né? Aquilo que hoje se chama alguém que tinha musculatura emocional, porque ter enfrentado tudo aquilo e sair do campo de concentração, tendo a família sido morta no campo de concentração e a pessoa sair de lá e se importar não apenas consigo mesmo, se importar com a humanidade e defender um sentido para a vida, tendo passado por aquela existência, é uma lição que a humanidade não pode esquecer. Esse homem, esse autor, esse psicólogo, deveria ser estudado em todos os cursos de formação, né? No sentido para a vida.
E eu observo que essa polarização entre o bem e o mal, ela afeta muito as pessoas mais sensíveis, com menos musculatura emocional. Só para dar um exemplo, eu dou aula na universidade para jovens alunos, então, tantos alunos recém-aprovados, né, de primeiro ano de curso, também alunos da pós-graduação. E a gente percebe muito claramente, Carlos, com o acirramento da transição planetária e da polarização no Brasil, com muita facilidade, os estudantes desistem do curso. Não dá, eu vou tentar outra coisa, não é bem isso que eu quero. Ou então a gente recebe, no primeiro ano de curso, o aluno que está na terceira tentativa de curso superior. É claro que isso é uma característica da nova geração de espíritos que está na Terra, né? São espíritos que estão descobrindo as suas múltiplas habilidades. Mas como espíritas, eu vejo muito esse acirramento, né, dogmático, que diz assim, olha, a vida é o aqui e agora, então não vai ter o depois, então por que se preocupar com o depois? Então, você não tem que se preocupar muito com esse curso superior, faça um esforçozinho aí, né, conclua e a vida é agora, vai curtir a vida, né? Eu vejo muito isso nos jovens, converso muito com eles, tenho muita proximidade, e isso é muito resultado dessa polarização, sabe? Eu percebo isso muito claramente, e esse neomaterialismo que voltou com muita força, né? É o aqui e agora. E a gente, no Brasil, e na região onde eu vivo, você sabe, Carlos, eu moro na Paraíba, no Nordeste, algo extremamente forte, cultural aqui, é festa de São João. Uhum. 2 anos sem festa de São João. Então, você imagina esse ano que, supostamente, a pandemia está sob controle, né? Nós chegamos em taxas melhores do que há 2 anos atrás, há 1 ano atrás. Então, assim, vocês fazem ideia de... Eu nem sei se vocês fazem ideia, porque eu sou daqui e nem estou conseguindo fazer essa ideia direito. O que vai ser o São João desse ano? Ele vai ser um aqui e agora, assim, uma aproveita de vez, como se tivesse que descontar aqueles 2 anos em que não foi possível reunir, em que não foi possível fazer essa festa. Então, é esse neomaterialismo, sabe? O aqui e o agora. E o Viktor Frankl vai nos falar de um sentido da vida que se constrói ao longo do processo. Não é apenas o aqui e agora, sabe? Então, essa noção de processo, de vida como processo, eu acho que ela nos ajuda a pensar esse sentido da existência. Excelente. Akemi, podemos apresentar mais uma pergunta? Se a Denise estiver disponível por causa do horário, pode ser sim. Pode ser, Denise, uma última? Pode ser. Olha, sim, aqui primeiro eu vou fazer um comentário da Rosana Torres, ela diz: os erros servem como exemplos para que não erremos, mas são os acertos que nos inspiram a ser bons, não é? Concordando com o que você tinha colocado. E temos aqui também da Jupira: parabéns, Denise, por teus conhecimentos e principalmente pela forma clara e com sentido amorosa que transmites teus conhecimentos. Foi muito bom conhecê-la. Excelente. Muito obrigada. Denise, eu queria apresentar uma última pergunta. Nós poderíamos dizer, não é, dentro, e Viktor Frankl, ele comenta que, na verdade, há uma busca no ser humano que é espontânea, natural, de um sentido para a vida. E que isso fica, não é, acaba, de alguma maneira, desviado em função disso que você comentou, desse negativismo, dessa visão só do agora, não é, de uma falta de perspectiva de futuro. E então ele diz que essa procura de sentido é uma característica do ser humano, que na verdade o ser humano não consegue se justificar se ele não encontra um sentido, não é, para a própria existência. Então eu queria só fazer a última pergunta no seguinte sentido: poderíamos resumir tudo isso, inclusive em relação à própria justiça divina, nessa relação com a valorização da vida e o sentido para a vida, que o sentido para a vida poderia ser resumido, que nós somos criados por Deus para servir? Eu diria que sim, Carlos, e você foi falando e eu
à medida que você foi falando, eu fui lembrando da questão 115 do Livro dos Espíritos. Uhum. É uma questão, mais do que a questão, é a resposta que eu adoro, né? Para mim, acho que foi a questão que me fez entender o Livro dos Espíritos, e ali foi o meu pulo do gato, né? Para entender toda a codificação. Veja, Kardec traz uma questão sobre o maniqueísmo clássico, né? Os espíritos são criados, uns bons e outros maus, e a resposta é: os espíritos são criados simples e ignorantes, e a cada um deles Deus lhe deu uma missão com o fim de fazê-los progressivamente aproximarem-se de si. Então, veja, traduzindo em palavras que seriam dos jovens, nós somos criados simples e ignorantes com o chip do sentido da vida, porque é exatamente esse chip do sentido da vida que faz com que a gente saia desse estado de desconhecimento, que é de simplicidade e ignorância, né, de desconhecimento, para progressivamente, pelo conhecimento da verdade, ainda tem esse aposto lá na resposta, nos aproximarmos de Deus. E a cada um Deus deu uma missão. Então, é parte do existir encontrar essa missão, que vai também da missão mais simples e vai se ampliando quanto mais a gente amplia a consciência. Então, essa busca ela é inerente, sabe? O Viktor Frankl estava aí sintonizado com os espíritos superiores e com a questão 115 do Livro dos Espíritos. Com certeza. Obrigado, Denise. A Kemi contigo. Valeu demais. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada pelas reflexões e as respostas excelentes. A nossa gratidão. Então, se você puder fazer as considerações finais e encerrar com a prece, nós agradecemos. Isso. Então, eu agradeço, né? Tanta gente aqui nesse horário, eu nem sei quantos fusos horários tem aqui, mas teve um momentozinho que eu olhei para cá, para o contador, e tinha 48 pessoas, nem sei se estão todos aqui. Então, queridos amigos, queridos irmãos e irmãs, é uma honra estar aqui nesse horário, com tantos fusos horários, com o dia todo que todos tivemos, com as suas ocupações e preocupações, e estarmos aqui. E é maravilhoso poder comentar a doutrina espírita. Então, é aparentemente tarde para quem está aqui no Brasil, mas é sempre uma oportunidade. Então, vamos aproveitar com a nossa prece, né, para encerrarmos essa atividade. Elevemos, então, o nosso pensamento a Jesus, buscando a sintonia que dele verte em direção a nós, nos colocando na posição daqueles que são guiados por Jesus, o encontrarmos nele, identificarmos o sentido da nossa vida. Cada um de nós tem um sentido especial de aqui estar. E isso nos faz singulares, filhos de Deus, por Ele muito amados. E nesta hora, em que intuímos qual o sentido da nossa existência, ou pelo menos um deles, nós nos inundamos de alegria, de contentamento, de esperança, e renovamos as nossas forças para lidar com as imperfeições que ainda temos que burilar, mas olhamos para elas com muito carinho, porque são elas que nos impulsionam a buscar o acerto. E rogamos assim a Jesus as suas bênçãos para a nossa vida, para a nossa família, para a grande família que é a humanidade, nesta hora em que tantas dores visitam tantos lares. Se conosco, Senhor, hoje e sempre.